A ação do BMG subiu forte nos últimos meses e, sinceramente, isso pode ser só o começo. O banco está se transformando tão rápido que pode se tornar um dos maiores turnarounds do setor financeiro nos últimos anos. Há muitos meses, quando a maior parte do mercado ainda via o BMG como um banco pequeno, ineficiente e atolado em provisões, nós já víamos ali um potencial escondido, uma tese que estava apenas começando. E agora, com os números mais recentes, essa virada está ficando cada vez mais clara. Hoje eu vou te mostrar por quê, mesmo depois da alta, eu ainda acho que tem muita coisa por vir. Antes de entender o turnaround do BMG, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isso porque a história desse banco revela muito sobre a situação atual. O BMG foi fundado em 1930, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por trás do banco estavam Benjamin Guimarães e um de seus filhos, Antônio Mourão. Até hoje, a família Guimarães está no controle do banco. Nos primeiros 30 anos, o BMG era um banco comercial tradicional. Oferecia crédito a pessoas físicas, a empresas, financiamentos imobiliários e por aí vai. Foi a partir dos anos 60 que o banco começou a tomar forma. Ao longo da década de 60 e de 70, o BMG começou a diversificar sua atuação, inclusive atuando no financiamento de veículos. Mas foi em 1989 que tudo mudou, com a entrada do banco no consignado, que é basicamente um crédito com desconto em folha de pagamento. Não demorou muito para o BMG perceber que a mina de ouro estava ali. Em 1998, o BMG focou de vez no consignado, até que em 2010 se tornou o líder de mercado na originação de crédito consignado no Brasil. Esse ponto, ao meu ver, marcou o auge do BMG. Naquele momento, o BMG era um banco que havia resolvido focar em um nicho e se tornou extremamente bem sucedido nele. O sucesso foi tamanho que em 2012 o Itaú se juntou ao BMG numa parceria para operarem juntos o crédito consignado INSS. Tudo ia bem, mas a gestão queria cada vez mais crescimento. E foi aí que entre 2017 e 2022 o BMG resolveu virar uma fintech. Para isso, o banco fez um IPO em 2019 e usou quase todo o dinheiro para comprar empresas, especialmente as de tecnologia. Diferente do antigo BMG, o foco agora não era o lucro, mas sim o crescimento do número de clientes. E nessa tentativa desenfreada de ganhar clientes a qualquer custo, o BMG cometeu o pior erro que podia: o crédito em mar aberto. Basicamente, a gente chama de crédito em mar aberto aquele crédito que o banco libera sem conhecer muito bem o cliente. Foi mais ou menos a estratégia que o Nubank usou lá no início. Só que no caso do BMG, o banco foi bem mais agressivo. Para você ter ideia, ele criou parcerias com algumas varejistas e até com clubes de futebol. As parcerias funcionavam mais ou menos assim: o cliente ia na loja e comprava uma roupa. Só que na hora de pagar, ele recebia a oferta de um cartão de crédito na loja para poder dividir a compra. E aí, por trás desse cartão, era o BMG quem originava o crédito, tentando fisgar o cliente. No futebol, o BMG chegou a patrocinar grandes clubes como o Corinthians e condicionou o valor do patrocínio ao número de torcedores que se tornassem clientes do banco. Tudo isso fez o banco crescer rápido, mas faltou o principal: o lucro. Acontece que esse crédito em mar aberto é extremamente arriscado, e com a alta inflação e a subida na taxa de juros em 2022, tudo isso se transformou em inadimplência recorde e a despesa de provisão crescia cada vez mais, o que culminou com um prejuízo no segundo trimestre de 2023. Ali estava claro que se o BMG insistisse no caminho de virar uma fintech, provavelmente o fim não demoraria a chegar. E foi esse o ponto de virada do banco. Estava decretado ali o início do turnaround do BMG. O turnaround do BMG passa por alguns pontos. O primeiro desses pontos se deu ao final de 2023, que é a troca no comando da empresa. Então, como CEO, foi posto ao cargo o Félix Cardamone, que era um cara que já tinha experiência no setor bancário, e ele chegou com a ordem da casa sendo: você revê tudo o que não dá lucro e foca no que a gente é bom. E aí o banco ele voltou a focar no crédito consignado. Para isso, ele precisou vender todos os ativos que ele havia comprado e que, a partir daquele momento, eram considerados como non-core, que não era mais o foco do banco. Como exemplo, Granito, que era uma parceria que o BMG ele tinha com o Banco Inter, então cada um tinha mais ou menos 50% das ações, e essa Granito era para focar no pequeno empreendedor, médio empreendedor, então era ali maquininha de cartão, antecipação de recebíveis, o que não tinha nada mais a ver do que o foco do BMG. Então, o primeiro passo, o BMG vendeu essa participação para o Banco Inter por 110 milhões. Dinheiro aqui, o valor da venda é irrelevante. O principal é a gente entender a mudança de foco do BMG,
Porque isso aí, entre outras coisas, libera a gente. Então você não precisa ter uma estrutura tão grande, tantas despesas operacionais. O BMG também vendeu a BMG Seguros, que era uma seguradora focada em corporate, seguro patrimonial e de empresas, risco de construção, esse tipo de coisa. O BMG vendeu para o banco da Ecoval e era uma seguradora que não era lucrativa. Então, se você pega ali o ROI, tenta isolar o ROI da seguradora, você vai ver que o ROI dele era detrator de rentabilidade para o banco. Nessa operação, o BMG levou mais 94 milhões de reais para casa. E o principal ponto do turnaround foi o giro da carteira. Então, olha, em 2019, consignado, que é esse verde mais claro, ele era grande, mas ele foi crescendo muito pouco. Em 2021 ele nem cresceu. Em 2022 cresceu porque a carteira toda cresceu, mas dentro da carteira, o que mais crescia era o crédito, o PJ varejo. Então, olha, o consignado, ele vem em 2019, ele era muito representativo na carteira. Aí ele vai crescendo, mas ele cresce muito pouco, que é esse verde claro aqui. O que mais cresce é esse verde mais escuro, que é o varejo PJ, que é aquele crédito mar aberto, porque ele não é consignado. Por exemplo, cartão de crédito não consignado, ou empréstimo pessoal, cheque especial, isso é crédito não consignado, e foi justamente o foco do BMG para tentar conseguir a principalidade do cliente, que era fazer o cliente tornar o BMG como o seu banco principal, que o BMG não conseguiu. A partir de 2023, olha o que acontece. O consignado ele sobe, enquanto o varejo PF ele cai. E por que ele cai? Porque o banco ele começou a não mais originar novo varejo PF. O que ele originava ali era crédito no varejo para aposentado. Então o aposentado que já está com o limite máximo de consignado que ele pode ter estourado, o banco ele pode oferecer ali um crédito pessoal, um cartão de crédito. E também ao longo de 2024, 23 para 24, o BMG ele cresceu muito em antecipação do FGTS. Hoje essa linha vai tender a zero, porque com o novo consignado privado, o varejo, a antecipação de FGTS, ela praticamente morreu. E olha que interessante o que acontece com a inadimplência do BMG. Ela chegou a 4,9% em 2022, depois ela cai em 2023, depois ela sobe de novo e aí ela vem crescendo justamente refletindo a melhora na qualidade da carteira, o foco no consignado, principalmente INSS. O BMG, ele também, nesse processo de turnaround, ele focou muito em crescer prestação de serviços. E como que ele fez isso? Ele tinha uma seguradora, que era a BMG Seguradora, que diferentemente da BMG Seguros, a BMG Seguradora é focada no seguro para pessoa física, não seguro prestamista, seguro cartão, que no Brasil, esse tipo de seguro, ele tem um mercado muito baixo. Então o BMG ele identificou que ele pode pegar aquele cliente, principalmente aquele beneficiário do INSS, e além de crédito, ele também pode vender algum tipo de seguro, que é exatamente o que o BMG começou a fazer. O caminho é o seguinte, ele vende através da corretora dele, que é a BMG Corretora, que só faz a ponte entre a seguradora, que também é do banco, né, que é a BMG Seguradora, entre a seguradora e o cliente que está comprando seguro. E aí você vai olhar a evolução no balanço só da BMG Seguradora, você vê que o ROI é altíssimo. E aí o que o banco fez? Ele tinha 60% dessa BMG Seguradora. Então, na transição de 24 para 25, ele comprou a fatia dos 40% que faltavam. Ou seja, é ROI na veia isso daí. Você paga ali 65 milhões, mas seu resultado cresce. E no caso do BMG, ele cresce com a diminuição do resultado de não controladores ali na última linha de lucro líquido. Outro ponto também que explica o turnaround é o banco ele focar na prestação de serviço a empresas. Aí ele comprou a F Holding, a F Controle, que era uma boutique de M&A. Então ele faz muito crédito estruturado, a empresa procura o BMG origina um crédito ali específico para aquela empresa, né? A gente chama isso de crédito estruturado. Aí pode ser tanto empréstimo como através de uma debenture, alguma coisa assim. O BMG ele tem crescido muito, né, nessa frente também. E olha que interessante que a gente vê que o número de clientes do BMG tem caído trimestre após trimestre. No entanto, o cross-selling, que é basicamente quando você vai no Starbucks e você vai lá comprar um café, mas você aproveita e compra um pão de queijo. Então o cross-selling do Starbucks está crescendo. Por quê? Porque você adquire mais de um produto. Então, cross-sell é mais ou menos isso. Quantos produtos por cliente? Então, o que o BMG está fazendo? Ele está perdendo o número de clientes, porque é um cliente que ele não quer ter. No entanto, para o cliente que ele quer ter, ele está conseguindo vender
mais produtos, o que é ótimo. E é exatamente isso que o banco tem conseguido fazer nos últimos trimestres. E aí a gente chega no cenário atual. Como que tá o banco hoje? A gente viu que antes do turnaround estava péssimo. E agora? Olha a evolução do lucro do BMG. Quando o banco ele girou a carteira, começou a girar no final de 23, isso demora a aparecer no resultado, porque a carteira, até você dar baixa naquele crédito, ele fica por trimestres ali inadimplente, e isso acaba te levando a fazer provisões, né? Mas o BMG praticamente limpou essa carteira de varejo de pessoa física no Brasil, e isso já começa a se refletir no lucro. Em 2024, o lucro em relação a 23 foi mais que o dobro. E em 2025, só nos 3 primeiros trimestres, o lucro já é quase igual a 2024, que faz a gente pensar que vai crescer 20%, 25% o lucro do acumulado de 2025. E olha o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido. Ele chegou a 5,2% em 2023, o que é péssimo, e hoje, no acumulado de 2025, ele ainda é de 13,6%. Por que eu digo ainda? Porque ele é menor que o custo de capital, então não é o que a gente quer, né? O ideal seria um ROI ali na casa dos 17%, mas é para onde que o banco BMG ele tá arrumando aí. Quando a gente resolveu montar a posição, que a gente percebeu o caminho claro ali do turnaround, o ROI era baixíssimo, era de 8%, 9% ao ano. Então a gente já pegou toda essa subida de rentabilidade, o que acabou se refletindo no preço da ação do último ano ali, deve ter subido 40%, 50%. E o que a gente espera para o futuro do BMG e por que eu digo que eu acredito que ainda tem muito a vir? Primeiro, o BMG ele tem uma carteira de consignados nos Estados Unidos. Isso aí, se não me engano, é profissional da área da saúde. Então é igual um consignado no Brasil, né? Só que de americanos dentro dos Estados Unidos. Eu fiz um trabalho que foi uma manipulação contábil. Eu peguei todo o balanço e a DRE do BMG e tentei isolar tudo que vinha dos Estados Unidos e tudo que o banco precisava fazer hedge para a exposição dele em dólar. E olha que interessante. O que eu descobri foi que a operação nos Estados Unidos, então, a carteira de crédito consignado nos Estados Unidos, ela é deficitária, isso mesmo. Quando ela não dá prejuízo, ela dá um lucro muito baixo. Agora, imagina, essa carteira hoje é de 1,84 bilhões, que dá zero retorno. Eu coloquei na conta ali um custo médio de captação de 16% ao ano, com o banco emprestando esse dinheiro numa média de 30% ao ano, uma inadimplência de 3% ao ano, que é mais ou menos ali um pouco acima do que ele tem no consignado, e considerei também um imposto, uma alíquota total de imposto de 45% ao ano, que é o que os bancos pagam no Brasil. Isso significa que, à medida que o banco conseguir zerar essa carteira de consignado dos Estados Unidos, ele vai abrir capital regulatório para poder originar uma carteira igual no Brasil. Então ele vai trocar uma carteira consignado nos Estados Unidos por uma carteira Brasil. Com essas premissas que são completamente factíveis, isso dá um resultado, um incremento no resultado de mais de 100 milhões de reais. Isso significa que é razoável, apesar de ninguém do mercado estar projetando isso, é muito razoável a gente já pensar no lucro de BMG na casa de 630 a 670 milhões em 2026. E se isso acontecer, meu amigo, o BMG ele vai atingir um ROI igual ao custo de capital. E negociando ao múltiplo preço-valor patrimonial que ele tá, apesar de eu detestar múltiplo, significa que tem muito potencial. Bom, mas não para por aí. O BMG ele sofreu muito com provisões operacionais. O que são essas provisões operacionais? Não são provisões para inadimplência. É que o banco, ele era o serviço que ele prestava era muito ruim. E a esteira do crédito, todo o processo entre o cliente pedir e ele originar o crédito, também era péssimo, o que gerou muita contestação judicial. Então muita gente alegando ou taxa abusiva, ou que não conhecia os termos do produto, ou que não pegou um empréstimo e o BMG falou que pegou. Tudo isso gerou um passivo judicial muito grande para o BMG ao longo dos últimos anos. E essa linha de despesas comeu muito resultado. Só que o que o banco tem feito nos últimos 2 anos? Primeiro que ele mudou a esteira de originação de crédito dele. Agora a pessoa, para conseguir o crédito, ela faz um vídeo falando que aceitou tal e tal termo e que é realmente ela que está pegando o crédito. Ela tem atuado no Poder Judiciário explicando como é o produto, e isso já começou a aparecer no resultado. No terceiro TRI, teve até um pequeno aumento na despesa líquida de provisão operacional, que é essa linha verde aqui, mas é por causa da fraude do INSS, que aí atingiu o mercado todo. Todo o mercado ele teve que lidar com um passivo maior. Só que se a gente comparar 24 para 23, a evolução dessa linha de despesa foi muito pouca. Então isso significa que, se para os próximos anos essa linha andar de lado, então a despesa líquida de provisão andar de lado, só que com o banco ganhando
perdendo receita tanto de prestação de serviço quanto de crédito por conta dessa mudança do consignado Estados Unidos para a carteira consignado Brasil, essa linha ela vai ser menos representativa dentro do total, ou seja, lucro na veia do banco. E olha que legal, todo esse esforço que o banco tem feito, ele já tem uma taxa de 74% de êxito nos processos de 2025. Essa taxa de êxito, assim, eu já consultei alguns advogados, é uma taxa alta, então isso acaba desestimulando que novos advogados entrem com ações contra o banco. Ou seja, em algum momento é natural e até esperado que essa despesa operacional líquida comece a cair. Então esse é mais um gatilho. O terceiro gatilho que ninguém fala é o uso do crédito tributário. Todo esse tempo que o BMG ele foi pouco rentável e até deu prejuízo, ele gerou um ativo fiscal que basicamente o governo fala assim, olha só, você me pagou imposto agora, só que ali na frente, se acontecer tal coisa, você, em vez de me pagar, tirar dinheiro do seu bolso e me pagar, você pode usar um crédito tributário, é como se fosse um crédito que você tem comigo. Isso aí os bancos no Brasil têm aos montes, um pouco por conta de regulação, só que o problema do BMG é que o total de crédito tributário é tão alto que isso entra como um detrator na hora do banco calcular o índice de Basileia dele. E qual que é o principal fato gerador para o banco poder usar esse crédito tributário? Ter lucro. Então, à medida que o banco for ter mais lucro, o índice de Basileia vai crescer mais do que proporcional. Crescer mais do que proporcional significa que o banco vai poder originar mais crédito. E originando mais crédito, ele vai ter mais lucro e vai usar mais crédito tributário. É quase como uma espiral. Então, esse é um ponto, assim, claro de gatilho. Outro detalhe é que o banco, obviamente, todo mundo está vendo que o banco está ganhando lucratividade, então as casas de análise, e aí eu falo da Fitch, da S&P, elas estão melhorando o rating de crédito do banco. Então estão falando assim, para quem empresta dinheiro para o banco, para quem compra CDB, LCA, LCI, olha só, o BMG hoje ele é menos arriscado. E se ele é menos arriscado, ele precisa pagar menos para poder captar dinheiro. E se ele paga menos na captação, a margem financeira dele tende a ser maior. Então a gente vai ver isso daqui a alguns anos, principalmente quando o banco ele trocar as letras financeiras que ele emitiu há 5 anos, nos últimos 5 anos, por novas emissões, só que com uma taxa, com um custo de captação menor. Isso, de novo, vai ser ROI na veia. Também tem a questão do spread. Vou explicar aqui basicamente como funciona. Um banco ele não pode cobrar de juros quanto ele quiser no consignado INSS. Na verdade, existe uma taxa teto. E quem estipula essa taxa teto é o CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social. Qual que é o problema que está acontecendo no Brasil? Que a taxa de juros, a Selic, tem crescido. Pode ser que a partir do ano que vem ela comece a cair, mas ela cresceu muito nos últimos 2 anos. No entanto, essa taxa teto do INSS não acompanhou. Ou seja, o banco ele aumentou a captação muito, a captação dele ficou muito mais cara, só que o que ele pode cobrar do aposentado não subiu no mesmo nível. Chegou a um ponto no final de 2024 dos bancos pararem de originar crédito consignado INSS, aí essa taxa teto ela elevou um pouquinho, mas ainda não é suficiente. Então o que os bancos estão fazendo? Estão originando crédito consignado INSS para o aposentado que é mais novo. Por quê? Porque o principal fator de inadimplência desse crédito ou é fraude ou é a morte mesmo do aposentado. E aí, como você tem um spread menor, você tem que diminuir essa chance de inadimplência, então você empresta para um aposentado menor, já que a gente sabe que tem uma correlação muito grande entre idade e a chance ou não de morrer. Só que o que pode acontecer nos próximos trimestres ou essa taxa teto subir, ou a partir do ano que vem a Selic começar a cair e essa taxa cair em um ritmo menos agressivo, que vai aumentar o spread do banco, e aí o banco ele vai poder originar mais crédito consignado INSS. Vai poder, o BMG ele tem uma estratégia de originar esse crédito e vender o crédito a outro banco, ganhando ali uma comissãozinha, e essa comissão vai aumentar também. Então, resolvendo esse impasse com o governo, há um potencial também de ganho de rentabilidade do INSS através do aumento do spread. E por fim, tem um novo consignado privado. Para quem não sabe, o novo consignado privado é o que o governo chama de crédito do trabalhador, mas basicamente o governo ele padronizou o crédito consignado para quem não atua no setor público. Então, um CLT normal que trabalha no setor privado, ele agora pode pegar um crédito consignado pelo E-Social, e aí a empresa, antes de pagar ele, paga o banco, porque a principal dificuldade do crédito consignado privado anteriormente era porque a empresa que a pessoa trabalha precisava ter convênio com o banco que vai originar o empréstimo, e só empresa muito grande tem convênio com o banco. Então acabava que o trabalhador comum ele não conseguia consignado INSS, então ele acabava tendo que pegar um crédito, um cheque especial com juros muito mais altos. Essa linha começou, eu acho que foi no primeiro trimestre desse ano. Só que no começo ninguém tinha certeza de como funcionaria o operacional.
como que seria esse repasse para a empresa saber que o trabalhador pegou o crédito e para a empresa repassar para o banco. Então, os bancos privados, eles simplesmente não originaram crédito consignado privado ou o crédito trabalhador. Quem originou foi principalmente os bancos públicos. Aí eu falo Caixa e principalmente o Banco do Brasil. Nos primeiros meses foi horrível. A taxa de inadimplência foi altíssima. Todo mundo ficou assustado, só que o que aconteceu? O operacional, como ele não estava claro, muito crédito se tornou inadimplente porque não tinha uma ponte para o dinheiro sair da empresa e chegar no banco. Só que agora isso já está resolvido. Inclusive, essa questão de usar parte do FGTS como garantia para caso a pessoa seja demitida antes do término do empréstimo, isso tudo já tem uma maior clareza, o que tem feito com que os bancos privados comecem a atuar no consignado privado, que foi exatamente o que o BMG fez no terceiro TRI de 2025, só que é uma atuação muito tímida. À medida que o banco ele for ganhando confiança e for tendo maior clareza sobre a taxa esperada de inadimplência, qual que é o spread que ele pode cobrar e mesmo assim ter lucro no final do dia, o potencial é enorme. E o potencial é enorme para o setor como um todo, não só para o BMG. Só que o BMG ele tem a vantagem de já saber atuar no consignado, ele tem uma rede de lojas que a gente chama de lojas Help, que é como se fossem essas lojas de crédito que tem muito no interior do Brasil, principalmente perto do ponto de ônibus. Isso aí para quem tá na capital não faz sentido nenhum, né? Mas para quem tá no interior, muitas vezes essa é a forma mais comum de você conseguir um crédito. E aí o BMG ele já tá muito bem posicionado. E esse para mim também é um dos maiores vetores, um dos maiores gatilhos do banco BMG. Quando você soma tudo isso no bolo, você vê o quão assimétrico é o banco. Eu vejo nesse momento o banco com muito mais fator que podem fazê-lo elevar a rentabilidade, elevar o lucro e aí as ações e os dividendos acompanharem, do que fatores que façam o lucro cair ou a rentabilidade cair. Eu sei que essa análise é um pouco técnica, eu tentei passar aqui de uma forma mais clara e mais didática possível, mas o que eu quero te alertar é que a única forma de você descobrir uma empresa do setor financeiro, o potencial antes do lucro surgir, é justamente você indo nesse detalhe, você abrindo o patrimônio, abrindo o balanço, abrindo o DRE, fazendo projeções, ver o que está mudando, e aí você consegue antecipar o resultado, e é nessa antecipação que mora a geração de riqueza, que mora você conseguir retornos robustos. Se você ficou interessado nesse tipo de análise, a gente aqui na Varus, nós temos carteiras repletas de empresas que a gente analisa com esse mesmo grau de profundidade. Então eu vou deixar aqui o link de algumas dessas carteiras para você dar uma olhada e caso você se interessar é só clicar nesse link. Mas se você não quiser se tornar assinante agora, é só seguir a gente, ativa o sininho, curte esse vídeo para ele ter mais impulsionamento, que eu vou voltar aqui toda semana com novas análises, novos bancos, seguradoras, empresas de outro setor, analisando com o mesmo grau de profundidade de forma gratuita. Tá bom? Então te vejo na próxima e até mais.